Olá, hoje nós vamos iniciar os itens para compor o nosso cesto. Vamos fazer esse cestinho um pouquinho mais alto, depois eu vou dar a metragem desse daqui também. Então vamos iniciar. A primeira coisa que nós vamos fazer é um anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos. Além desses 2 potinhos redondos, eu vou fazer um quadrado também para o porta-fralda. Esse daí seria porta-cotonete e algodão. Então já terminamos aqui os nossos 6 pontos baixos, fechamos o anel mágico e vamos fazer o fechamento. Eu fecho dessa forma, porque agora nós vamos fazer o ponto não pegando pelas correntinhas do ponto baixo, mas pelo centro dele, exatamente como a gente fez no cesto, que por sinal estou deixando o link na descrição do vídeo dele. Então a gente insere, sai no meio do ponto atrás, bem abaixo desse anelzinho que o ponto baixo forma. Puxamos a laçada, pescamos aquela laçada que a gente havia deixado, alinhamos a altura e fechamos o nosso ponto baixo. A nossa primeira carreira foram de 6 pontos baixos, então agora serão 12. Então nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Vocês notem que abaixo das correntinhas o ponto baixo forma esse V. Nós introduzimos a agulha nele, saímos lá do outro lado, bem no meio, abaixo dessa argolinha que o ponto baixo forma, puxamos a laçada, fechamos o ponto baixo. Eu vou terminar a carreira e já volto. Nós estamos aqui nos últimos pontos da nossa segunda carreira. A primeira carreira foram 6 pontos. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo certinho, vamos fechar. Pulamos a primeira correntinha, puxamos a laçada de frente para trás, ajustamos a altura, introduzimos a agulha no meio do ponto, exatamente o ponto onde a gente fechou. Fica um pouquinho difícil porque às vezes a laçada foge. Então vamos lá. Introduzimos a agulha. Puxamos a laçada, pescamos a outra, alinhamos a altura, fechamos o ponto baixo. Essa carreira vai ser de um aumento e um ponto baixo, que vão totalizar 18 pontos. Eu vou terminar e já volto. Então vamos lá, fazer o fechamento novamente.
Essa eu estou dando um close maior para ficar bem detalhado. Então, notem que nós introduzimos a agulha exatamente aonde nós fechamos o ponto. Puxamos a laçada, pescamos a que havíamos deixado do fechamento. Alinhamos a altura, fechamos o ponto baixo. Nossa última carreira de aumentos. Então, será um aumento e 2 pontos baixos, totalizando 24 pontos na carreira. Eu vou terminar a carreira e já volto. Aqui a nossa carreira já está pronta, com os 24 pontos baixos. 3, 24, tudo certinho. Então, nós vamos fazer o fechamento para iniciarmos uma carreira de ponto sobre ponto, para iniciarmos a subida. Então, nós vamos fazer o fechamento. Vamos conferir se o fundo está do mesmo tamanho, tudo certinho. E agora nós vamos fazer essa carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos dar uma laçada, introduzir a agulha no centro das duas correntinhas, pegando essa alcinha de trás. E vamos fazer o nosso ponto baixo. E assim nós vamos fazer uma carreira de 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, nossa primeira carreira pronta. Conferindo aqui. 24 pontos, tudo certinho. Vamos fazer o fechamento. Então, nós vamos fazer o ponto exatamente como nós fizemos do fundo, introduzindo a agulha pelo centro dele. E vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E agora nós vamos continuar ponto sobre ponto até atingirmos a altura desejada. O potinho antigo está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse nós estamos fazendo, eu vou fazer um pouco maior. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Que aí, um fica para algodão, um fica para cotonete. Então, agora nós vamos fazer o fechamento invisível. Introduzir a agulha de trás para frente, nesse segundo ponto da carreira anterior, puxar o fio para trás, voltar com a agulha no último ponto, entre a laçada traseira, saindo no meio das duas correntinhas, vamos puxar o fio para trás.
ajustar a tensão para ele ficar exatamente igual aos outros, deixar esse fio quietinho. E agora nós vamos introduzir o fio da laçada para fazermos uma carreira de pontos baixíssimos em toda a volta para o arremate. Então, nós, entre uma correntinha e outra, entre um ponto e outro, nós puxamos o fio e com o fio do novelo nós vamos introduzindo entre um ponto e outro e fazendo pontos baixíssimos. E assim nós vamos prosseguir em toda a volta, para ficar exatamente como esse aqui. Eu vou terminar e já volto. Bom, vamos lá. Estou no meu último ponto baixíssimo. E nós vamos fazer o nosso arremate invisível novamente. Com esse fio que nós acabamos de trabalhar, nós vamos fazer o arremate invisível do ponto baixíssimo, pegando no meio dessa correntinha aqui. Puxamos o fio para trás. Agora nós temos que pegá-lo e trazê-lo para trás. Então, nós vamos introduzir a agulha bem no centro dele. Exatamente assim. E puxá-lo para trás. Ajustar a tensão para ele ficar certinho. E o nosso potinho está pronto. Agora nós vamos arrematar os fios, dar um nozinho, esconder o fio por entre os pontos baixos. Com uma agulha mais fina, a gente introduz essas linhas por entre os pontos e vai escondendo. Puxa um pouquinho, porque aí o nó desce e fica escondido. E a gente vai esconder esse ponto de cima e o ponto central. Dessa forma aqui. Nós vamos arrematar todos esses fios e o fio lá do fundo. Então, aqui estão os nossos potinhos prontos, devidamente arrematados, tudo certinho. Agora nós vamos iniciar o nosso pote quadrado. Então, nós montamos 8 correntinhas no anel mágico. E vamos fazer o fechamento da mesma maneira que a gente fez nos outros 2 potinhos. Pulamos o primeiro ponto, puxamos o fio para trás. Introduzimos a agulha no centro do ponto. Trazemos o fio para frente.
Pescamos a laçada do fechamento, alinhamos a altura, fechamos o ponto baixo. Então, agora nós temos que fazer as quinas desse pote, certo? Então, vamos lá. Um ponto baixo, um aumento. Bem no centro, exatamente como nós fizemos nos outros potinhos. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos, que é a quina do nosso pote. Agora vai ser um ponto baixo. Um aumento de 3, que vai ser a nossa segunda quina. Um ponto baixo. Um aumento de 3, que é a nossa terceira quina. Um ponto baixo e um aumento de 3, que é a nossa quarta quina do quadrado. E agora nós fechamos. Bem, nós temos que fazer um aumento de 3 em cada quina, certo? Então vamos lá, vamos fazer o nosso fechamento. Primeiro ponto baixo da segunda carreira. Então, agora nós vamos colocar os marcadores nos pontos que a gente vai fazer o aumento, tá? Então, nós temos um ponto baixo. Primeira quina, 1, 2, 3. No do meio, a gente coloca o marcador. Um ponto baixo. 1, 2, 3. No meio, o marcador. Um ponto baixo, terceira quina, no meio o marcador. Um ponto baixo, 1, 2, 3, no meio o último marcador. Então, nós já estamos aqui com as 4 quinas do nosso quadrado. Em cada marcador agora, nós vamos fazer um aumento de 3 pontos baixos no mesmo ponto. E entre marcadores, nós teremos 3 pontos baixos da carreira anterior. Então, cada marcador vai corresponder a uma quina do quadrado. Então, nós tínhamos feito o nosso primeiro ponto dos 3 entre marcadores, né? Que no caso seria o ponto do meio entre os marcadores. Então, nós vamos fazer o terceiro ponto entre marcadores. E agora o aumento correspondente à quina, 3 pontos baixos no mesmo ponto. E agora nós vamos devolver o marcador para o ponto do meio desse aumento, o segundo ponto do aumento, que vai corresponder à quina da próxima carreira. Eu espero estar sendo clara na minha explicação aqui. Então, vamos lá. 3 pontos baixos entre marcadores. Estamos na segunda quina.
tiramos o marcador, fazemos um aumento de 3 pontos baixos. Vou ajustar aqui a tensão do ponto que não tinha ficado bom. 1, 2, 3. E devolvemos o marcador para o ponto do meio desse aumento. E assim nós vamos prosseguindo. Três pontos baixos, um aumento. Devolvemos o marcador. Agora, 3 pontos baixos e o último aumento. Esse daqui vai ser o último ponto da carreira anterior. Então, um aumento. Devolvemos o marcador e fazemos o último ponto baixo da carreira anterior. Fechamos a carreira. A próxima carreira teremos 5 pontos baixos entre aumentos e nós vamos continuar esses aumentos até nós atingirmos a largura de uma fralda. Eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Então, aqui nós temos o primeiro ponto baixo da próxima carreira e nós vamos continuar esses aumentos até que caiba uma fralda no fundo do potinho. Eu aqui já atingi a largura que eu quero, até um pouquinho mais do que uma fralda. E eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos entre marcadores, tá? Então, nós vamos fechar a carreira. E agora nós vamos subir carreiras de ponto sobre ponto, exatamente como nós fizemos nos outros potinhos, para iniciarmos a subida desse pote. Então, nós pegamos ali pelo centro das duas correntinhas com a alça de trás do ponto baixo e fazemos o nosso ponto baixo, até chegarmos a um ponto antes do marcador. Então, esses 3 pontos onde está o marcador, que era o nosso aumento da carreira anterior, vai ser a quina. Então, ela vai ser trabalhada da seguinte forma: introduz a agulha, puxa uma laçada, introduz no ponto do meio dos aumentos outra laçada,
No terceiro ponto, outra laçada. Solta tudo. Fecha esse ponto, que é o primeiro ponto do aumento. Fecha o segundo ponto do aumento. Fecha o terceiro ponto do aumento. Aí nós formamos uma quina da subida. Dessa forma, a quina fica perfeita. Com os pontos baixos até chegarmos a um ponto antes do próximo marcador, que vai ser a próxima quina. Então, o nosso último ponto antes dos 3. Então, estamos lá nos 3 pontos da quina. Soltamos o marcador, uma laçada, laçada no ponto do meio, laçada no terceiro ponto. Solta tudo. Fecha o primeiro dos 3 pontos, fecha o segundo, fecha o terceiro, e assim nós vamos continuar e chegamos aqui no final da nossa carreira. Vamos fazer o fechamento. E vamos continuar fazendo os mesmos pontos que nós fizemos no fundo e no sexto, pegando pelo centro do ponto para montar o ponto baixo. Vamos até um ponto antes da quina. Chegamos aqui nos 3 pontos. Uma laçada, 2, 3. Fechamos o primeiro ponto baixo. Fechamos o segundo. E fechamos o terceiro. Continuamos. Agora a gente vai ajustando para o pote tomando forma e a gente vai continuar a subida até termos a altura de uma fralda, certo? Bem, aqui eu já atingi a altura desejada, que são 9 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós vamos fazer agora o fechamento invisível. A fralda cabe perfeitamente. Se vocês desejarem aumentar um pouquinho, é só fazer mais carreiras. E agora vamos fazer o fechamento invisível, da mesma forma que nós fizemos no potinho redondo.
Ajustamos a tensão. E agora nós vamos fazer esse acabamento em ponto baixíssimo e depois o acabamento de cima, como foi feito no cesto e nos outros potinhos. Então, é uma carreira de ponto baixíssimo. Eu já mostrei como se faz nos outros potes. Aqui já está finalizado. Vocês veem que a quina fica perfeita. E nós vamos fazer o fechamento invisível dessa carreira de pontos baixíssimos também. Exatamente como eu estou mostrando aqui, mas que também já foi feito nos outros potes e documentado aqui no vídeo. Mas vale sempre repetir para fixar bem e para não ficar nenhuma dúvida. Ele é feito dessa forma, procurando sempre introduzir a agulha bem no centro do último ponto baixíssimo. Ajusta a tensão para ela ficar igual em todos os pontos, exatamente dessa forma. E agora nós vamos arrematar essas linhas e esconder. Eu gosto sempre de dar um nozinho para garantir que a linha não vai escapar, então eu vou esconder e já volto. Aqui já tudo arrematado, todas as linhas escondidas. E agora nós vamos fazer esse acabamento aqui de cima. Eu optei por fazer na linha creme, mas fica a critério de vocês. É exatamente esse acabamento aqui. É o ponto baixíssimo caranguejo, ele é feito de frente para trás. Aqui eu gosto de começar por onde a gente faz a união das carreiras. Então, nós fazemos dessa forma. Introduzimos a agulha na última carreira de pontos baixos, damos uma laçada, introduzimos a agulha no ponto anterior, puxamos a linha para frente, fazemos o ponto baixíssimo e damos uma laçada. Novamente, introduzimos no ponto anterior, puxamos a linha, fechamos o baixíssimo e damos a laçada. Procurando sempre pegar as duas correntinhas do ponto baixo da última carreira e com o cuidado de não pular nenhum ponto. Eu vou fazer a volta toda e aqui eu já tô no último ponto da nossa carreira de acabamento, para mostrar para vocês como fazemos o fechamento. Então, fazemos a laçada, introduzimos a agulha no último ponto da carreira, fechamos o baixíssimo, laçada novamente, introduzimos a agulha no primeiro ponto que nós iniciamos essa carreira,
fechamos o baixíssimo e cortamos a linha. Agora, nós introduzimos a agulha no segundo ponto que nós fizemos, puxamos a linha de frente para trás e damos um nó, ajustamos a tensão. Damos um nozinho e vamos esconder a linha. Bem, aqui já estamos com o nosso cesto pronto, todos os potinhos já finalizados, com acabamento, linhas cortadas, arrematadas, tudo certinho. Então, eu agora vou fazer junto com vocês um enfeitezinho para a gente colocar na frente do pote, que é esse coração. Então, a gente vai colocar um na frente e um atrás para esconder aquele arremate das carreiras. Então, com isso, a gente esconde o arremate e dá um acabamento mais bonitinho para o cesto. Então, vamos lá? Então, nós fazemos um anel mágico e 3 correntinhas para fechar o anel mágico. 2 pontos altos. Dois meios pontos altos. E um ponto alto. Chegamos no bico do coração. A volta é exatamente o oposto. Então, são 2 meios pontos altos. A gente fecha um pouquinho o anel para ficar mais fácil. Agora, 2 pontos altos. Duas correntinhas e um ponto baixo. Fechamos bem o anel mágico. Cortamos a linha. Puxamos esse ponto lá para trás pelo centro do anel mágico. Ajustamos a tensão. E tá feito o coração. Damos o nosso nó, arrematamos a linha, como sempre.
E agora nós vamos costurar os dois, um na frente e um atrás, exatamente na altura onde nós fizemos o fechamento das carreiras do cesto. Eu vou fazer isso. E tá aqui o nosso cesto pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!